Como a maioria dos irmãos sabem, pastor Manuel, ele está em Brasília. Ele foi pregar no fórum da família da igreja onde o pastor Orlando, o irmão dele, pastoreia. E então, nessa manhã, ele passou a incumbência para a Kátia estar trazendo uma palavra nesse dia especial do Dia das Mães. Amém? Então, vou estar orando para Deus estar derramando sobre a graça dele na vida dela. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor neste momento a vida da minha esposa, a vida da Kátia, Senhor. Ela é uma serva do Senhor, e em nome de Jesus, que o Senhor a esteja usando poderosamente. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ó Pai, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a use para entregar a nós. Em nome de Jesus, que possamos ser profundamente ministrados nesta manhã, através da palavra que o Senhor deu a ela. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu gostaria que as mães ficassem em pé, como o Ministério de Famílias, o Ministério Elas, nós preparamos uma lembrancinha para todas vocês. É algo singelo, é simples, mas é para que vocês se lembrem sempre. A Vanessa vai... É um marca-página, e nós estamos entregando uma lembrancinha que ela tem um significado, ela vem com temperinho, porque o desafio semanal dessa semana é a gente fazer um prato junto com os filhos. A gente vai cozinhar, vai usar a criatividade, vai fazer alguma coisa legal, e aí vocês vão usar esse temperinho que vocês estão ganhando aí para fazer alguma coisa bem juntinho ali, com os filhos durante a semana. Gente, a interação está super legal. Esse negócio de todo mundo ficar postando, interagindo, não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, mas está bem divertido. É muito gostoso ver as famílias unidas, sentadas, fazendo aquilo que é mais maravilhoso, que é o que o Senhor nos proporcionou, que é termos tempo de qualidade juntos em família. Amém? Elas vão estar entregando as lembrancinhas. À noite a gente vai entregar também, porque a gente sabe que às vezes algumas que não vieram de manhã, que vieram agora, não vão vir à noite. Amém? Gente, é de conhecimento de todos que não sou pastora, não tenho formação teológica, nem tenho a arte da oratória, mas eu sou mãe. E a palavra que o Senhor me trouxe foi uma palavra assim, quando o Marcelo falou, o pastor, o Senhor na hora me entregou. Então, foi muito automático assim, o que o Senhor queria falar para nós nessa manhã. E a gente tem tratado sobre os fundamentos e as bases da restauração mesmo, da base das famílias, né? Tratar de assuntos. Ontem, gente, foi muito legal, foi uma palavra maravilhosa, foi uma palestra, na verdade, da psicóloga Viviane aqui à noite com Recarga, foi muito bom. Ela falou sobre assuntos, eu acho que alertou realmente a juventude, os adolescentes, tinha crianças mais novas aqui, já tem que ouvir sobre isso mesmo. A gente já falou sobre a igreja inclusiva, né, sobre a gente incluir as famílias das crianças com necessidades, que têm crianças atípicas, e são assuntos que a gente tem que abordar mesmo com família, porque a gente precisa se preparar. Mas hoje eu quero falar, e o tema da mensagem é os fundamentos de uma mãe intercessora. É um texto bem conhecido pelos irmãos, ele está lá em Marcos 7, 24 e 30, e Mateus 15, de 21 a 28. Eu vou ler Mateus de 15, 21 a 28, mas a gente também tem essa referência lá no livro de Marcos. O texto nos diz, a mulher cananeia: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém?
É um texto que fala sobre uma mulher que se derramou perante o Senhor em intercessão pela filha. E, obviamente, que a essa altura do ministério de Jesus, a fama dele já tinha se espalhado para além da Palestina, tendo chegado às terras de Tiro e Sidom. E tanto que ela, tomando conhecimento dessa fama de Jesus, ela vai ao encontro daquele que podia fazer o milagre que ela tanto precisava. O engraçado é que o nome dessa mulher, ela é tratada como Cirofenícia em Marcos e mulher cananeia em Mateus. E o nome dela nem é mencionado no texto, mas a história dela é relatada porque ela demonstra uma grande percepção, garra, discernimento, coragem, iniciativa e persistência ao procurar Jesus. Porque, gente, ela transpôs algumas barreiras culturais, barreiras étnicas, religiosas, econômicas e políticas daquela época. Mas o que essa mãe tem a nos ensinar sobre os fundamentos, as bases de uma mãe intercessora? Eu separei alguns pontos que me trouxe, ao passo que eu ia lendo, o senhor ia ministrando, e o primeiro fundamento que o Senhor trouxe ao meu coração é que uma mãe intercessora, ela é movida pelo amor. É o amor que nos move. Eu sempre digo assim, que eu pude experimentar de uma forma real, de uma forma única, de uma forma intensa, o amor de Deus depois que eu fui mãe. A gente, às vezes, não compreende, né, a dimensão desse amor quando a gente é filho só. Mas aí, quando a gente se torna mãe, a gente consegue entender a dimensão desse amor que as nossas mães têm pela gente, mas a dimensão do amor de Deus por nós é muito parecido, porque eu vejo aquele amor ali que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Eu vejo que esse amor sobre nós é um amor devoto, é um amor que não é egoísta, é um amor que é benigno, é um amor que é bondoso, é um amor que é sacrificial e é incondicional. Gente, tanto que a gente fica surpreso até quando a gente vê mães abandonando os filhos. Para a gente isso é surreal, não existe uma mãe abandonar um filho, né? Porque o amor de mãe é diferente. A gente se sacrifica, a gente abdica de noite de sono. Hoje nós temos mães, tenho vivenciado com algumas amigas, mães que abdicam da profissão, que abdicam, às vezes, de várias coisas, porque elas querem se dedicar ao ministério que é mais importante, que é esse do lar. Então, eu vejo também, gente, portanto, não haverá uma mãe que vendo um filho padecer, não vai se mover em intercessão a Deus pela vida dele. O amor, ele é a mola propulsora de toda mãe. É o primeiro motivo, é o primeiro fundamento. As nossas necessidades, elas nos fazem orar por nós. Nós oramos pelas nossas necessidades pessoais. A gente ora por um emprego, a gente ora por uma casa, um carro. Mas, gente, é o amor que nos move a gente orar pelas outras pessoas. Tanto é que a gente é bem advertido, que é difícil orar pelas pessoas que fazem mal para a gente. Não é verdade? Pelos nossos caluniadores, os perseguidores. Mas, gente, pelas pessoas que nós amamos, nós pagamos o preço em oração. Então, onde existe uma mãe intercedendo, sempre, gente, vai haver esperança de que o quadro mude, enquanto tiver uma mãe intercessora. Como mães, nós não podemos transformar a realidade dos nossos filhos pela força dos nossos braços. Ainda que a gente tente ensinar, o pastor Levir, ele contou um testemunho que nos edificou muito quinta-feira, sobre que, às vezes, a gente ensina, mas os filhos ainda têm a escolha deles. Não é verdade? Só que a gente não pode desistir. E o amor tem que ser sempre o motivo da nossa oração, né? Tem que ser o motivo. E aí a gente vê hoje, né, a Lívia, uma bênção, pastor Romualdo, uma bênção, testificando e glorificando, provavelmente por causa de uma mãe intercessora, né? Então, assim, a gente não pode, gente, mudar. Mas, assim como a mulher cananeia, nós podemos nos achegar perante aquele que faz milagres ainda hoje e clamar pela transformação necessária na vida dos nossos filhos, movidas sempre pelo amor, que é o elo perfeito. O segundo ensinamento que o Senhor me trouxe é que uma mãe intercessora, ela clama a alta voz. O texto nos relata que a mulher cananeia clamava, ela gritava, tanto que estava incomodando os discípulos, eles queriam que o Senhor a dispensasse. Ela clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E ela clamava, e ela clamava. Eu entendo nisso que, diante de todas as dificuldades, muitas vezes, gente, a gente precisa clamar, abrir a nossa boca e guerrear, orar a palavra quando for necessário, pega a Bíblia, vai orar a palavra, marcha dentro de casa, né, declarar a bênção e a libertação sobre a vida dos nossos filhos. Eu não acho que uma oração dita, ela, nem sei, né, nem tem esse entendimento teológico, se orar, né, no pensamento, orar em voz alta, se isso tem mais efeito, porque eu acho que toda oração tem efeito. Eu acho que todos os ambientes, a gente tem que saber se portar. Às vezes a gente está no serviço, você não pode ficar orando em voz alta, aí você fica intercedendo e orando na mente, intercedendo pelas pessoas. Mas existem momentos que a gente precisa abrir a nossa boca e orar. Porque como que a gente vai declarar na vida dos nossos filhos em pensamento? Ai, Senhor, eu pensando, eu declaro paz, declaro, Senhor, em nome de Jesus, liberta o meu filho, e não sai palavra da sua boca, né? Como que você vai profetizar a bênção em pensamento? Tudo isso é liberado pela palavra. Então, muitas vezes a gente tem que abrir a nossa boca mesmo, lá na nossa casa, marcha lá, dá volta na casa, acorda de madrugada, impõe a mão, ora, declara sobre a vida dos filhos. Às vezes a gente precisa fazer isso, como a mulher cananeia fez. Terceiro, uma mãe intercessora, eu vejo que ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com os filhos. O texto nos relata que ela veio ao Senhor e ela sabia exatamente o que a filha dela precisava. Ela falou ao Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Gente, Deus nos dotou como mães de uma sensibilidade extraordinária que as pessoas brincam que chamar de sexto sentido. E eu acho que a gente tem mesmo essa conexão com os filhos, uma conexão espiritual, que ela vem desde do nosso ventre, entendeu? Nós temos essa percepção de discernir o que ocorre com os nossos filhos. Né, o que ocorre? A minha mãe está aqui, e ela, gente, toda vez que ela olhava, ela falava assim, ó, não gostei dessa menina. Eu podia correr, que era cilada, Bino. Ela tinha uma percepção espiritual tão grande sobre as coisas relacionadas a nós, e hoje eu me vejo com a Sofia assim. Esses dias ela estava com uma amizade lá que eu não estava gostando, e eu comecei a ver, porque a gente tem que ensinar os nossos filhos sobre o que é um relacionamento abusivo. Isso acontece até nas amizades. E a menininha tinha um relacionamento abusivo com ela. E eu comecei a falar para ela, falei assim, Sofia, amizade é isso, isso e isso, e tal, 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 tal. E aí eu comecei a orar e comecei a ensiná-la. E dito e feito. Ela, por si só, percebeu que não era saudável, que não era uma amizade saudável, e ela se afastou. Porque a gente, como mãe, a gente tem essa percepção. E eu glorifico a Deus pela minha mãe, porque muitas das coisas que eu faço hoje com a Sofia, aprendi com ela. Né? Mas, infelizmente, gente, hoje nós vemos muitas mães distraídas nos seus afazeres pessoais, esquecem dos filhos, deixam eles ao cuidado de terceiros, pessoas, sem supervisão nenhuma, deixam os filhos aos cuidados também, envoltos aos eletrônicos, conectados aos eletrônicos. E ontem nós ouvimos a psicóloga falar do perigo que existe já um CID, né, uma doença por causa do excesso de eletrônico na vida dos nossos filhos, na vida dessa juventude, porque a gente já está num outro tempo, mas os nossos filhos hoje, eles estão completamente conectados. E já existe uma doença, do tanto de que essa conexão é um vício. E aí, às vezes, a gente vai deixando eles ali à mercê disso tudo. Inclusive, gente, eu sou policial, vocês sabem, eu tenho várias situações na delegacia, não trabalho na DPCA porque não tenho perfil para aquela delegacia, eu ia adoecer naquele lugar, mas a gente na delegacia, a gente vê que o pedófilo, ele entra pelo jogo online, tá? Nos WhatsApps, é onde estão rolando os nudes dos adolescentes e jovens. São nesses jogos, ontem ela falou de um negócio que eu nem sei o nome, não sei se os jovens aqui vão lembrar, que é um jogo que ali eles ficam se desafiando. E esses desafios aí que a gente vê, que todo mundo fica desesperado, postando, clamando, se desesperando, vem por meio do eletrônico, não é verdade? Então, às vezes, a gente deixa os nossos filhos, e são nessas ocasiões que o inimigo encontra as brechas que ele precisa para destruir a vida dos nossos filhos. E a gente está distraído dentro de casa. Ele vem, faz um estrago, e a gente está muito ocupado. A gente está igual Marta, né? Tomando conta de tantas coisas e esquecemos a melhor parte.
não é verdade? Então, a pornografia, gente, abuso sexual, né, ele vem, sim, por meio disso, né, se conecta ali, começa a conversar com uma pessoa, quando vai ver, nossos filhos estão marcando encontro, a gente nem está sabendo. É um perigo. Né? E vício, hoje em dia, é um vício. Então, tudo isso entra por meio da nossa falta de percepção espiritual. Uma mãe intercessora não se deixa enganar, porque se ela estiver em conexão com Deus, gente, o Espírito Santo mostra. Ele mostra, não adianta. O Pedro não me deixou contar testemunho, então, assim, não vou expô-lo, porque ele não me autorizou, mas esse dia a gente teve uma experiência lá em casa justamente sobre isso, porque eu estava sentada no sofá orando, falei, Senhor, não me deixa ser enganada. Lendo a Bíblia, orando no sofá, e aconteceu algo, não vou compartilhar porque ele não me autorizou, ficou com vergonha, né, ele é uma criança. E aí, na hora, assim, pá, o Espírito Santo falou assim, vai e faz tal coisa. Eu levantei e fui com sangue no olho. E então, assim, os nossos filhos, eles precisam que a gente tenha essa percepção. A gente precisa não se deixar ser enganada. Gente, o Espírito Santo mostra tudo aquilo que a gente precisa saber em intercessão pelos nossos filhos. Só que, às vezes, a gente está tão distraída, a gente não está em conexão com Deus, que a gente perde a voz do Espírito Santo falando. A gente não ouve. Nós temos que ter, gente, uma visão real sobre qual é a necessidade dos nossos filhos. Vou contar para vocês um relato de algo que aconteceu esses dias. A gente teve várias operações, eu tive que trabalhar. E uma delas estava tendo aquele negócio das ameaças nas escolas. E a gente teve que ir, durante a madrugada, numa busca e apreensão de eletrônicos na casa de um adolescente. Se eu não me engano, ele tinha 13 anos. Ele estava incitando pela internet, fazendo stories pelo Instagram, perguntando o nome de escola, fazendo aquela jogadinha, porque ia fazer ataque, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e a gente teve que ir lá. E nós fizemos essa busca e apreensão na casa, e a gente entrou, ficamos ali e tal. Gente, uma mãe completamente perdida. Ela sentada na cama, eu lembro, né, como se fosse hoje, ela ficava assim, ai, tá vendo, você fica postando na inocência. Meu filho, como que você faz isso? Aí as pessoas ficam achando que você é um bandido. E, ó, os stories dele é noitada, guri novo, gente, está perdido. E aí ela, não está, em nome de Jesus, porque o senhor pode restaurar, mas hoje ele está meio perdidinho, né? Então, assim, o que acontece? Eu fiquei olhando ela falar, ela não tinha percepção daquilo. Ela estava passando a mão na cabeça dele, quando, na verdade, ela precisava estar dando uns tapas, porque... Não, estou brincando. Mas ela devia estar corrigindo, pelo menos, gente, advertindo aquele filho dela. Antes de sair... Não, tapa não, porque a gente aprendeu que não pode. Mas o que acontece? Eu sou da época que podia, então, assim, né? O que acontece? Às vezes falta a percepção espiritual da gente. A gente não consegue perceber que, às vezes, os nossos filhos eles têm problema, sim, de caráter, que o problema deles é espiritual, tem demônio mesmo andando em volta deles. A gente não consegue, às vezes, nem orar pela conversão dos filhos. Às vezes, a gente não consegue nem ter percepção da saúde, não ora pela saúde, não tem percepção e entendimento. Está cheio de má influência do lado dos nossos filhos e a gente não tem essa percepção. E aí, tem um monte de amigo oferecendo droga, oferecendo orgia, levando eles para o mau caminho, a gente não está tendo esse tipo de percepção. A gente quer apaziguar as situações, fazer uma vista grossa, limpar, jogar a sujeira, varrer para debaixo do tapete, mas não é isso que a mulher cananeia ela faz diante do Senhor. Dizer que a filha está endemoniada, gente, é muito difícil. Mas é necessário, porque o Senhor quer a sinceridade do nosso coração, a gente precisa ter percepção espiritual. A mulher cananeia sabia qual era o problema da filha dela, sabia que era um problema espiritual. Mas e você, mãe? Você sabe qual é a necessidade do seu filho hoje? Vocês conseguem ter esse discernimento? Quarto princípio que eu vejo. Uma mãe intercessora, ela tem que aprender a lidar com o silêncio de Deus. O texto nos relata que após o clamor da mulher cananeia, que ela vem clamando, ela vem gritando, vem pedindo, um silêncio mortal de Jesus acontece. A palavra fala que ele fica em silêncio. E tal qual a mulher cananeia, nossa personagem, eu creio que todos nós, não precisa ser só a mulher, mãe, pode ser os nossos irmãos, todos nós já passamos por situações em que, aparentemente, as nossas orações não estão sendo ouvidas por Deus.
Sabe o que o pessoal fala, o teto de bronze, parece que não passa, parece que Deus não está ouvindo, parece que a gente está falando ao vento, parece que nada está sendo gerado no mundo espiritual quando a gente está orando. E a gente sabe que isso não é verdade. Mas enfrentar o silêncio de Deus é difícil. É difícil enfrentar esse silêncio de Deus, quando a gente precisa esperar o tempo certo dele agir. Ela, essa mulher cananeia, nos ensina a não nos determos no silêncio inicial. Às vezes o silêncio é um silêncio inicial, né? Mas ela nos ensina a persistir em oração, até que nós estejamos, como o salmista fala, lá no Salmo 66, 20, que diz assim: bendito, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele não rejeita a oração. E essa graça que nos alcançou um dia, ela jamais se apartará de nós. Amém? O quinto ensinamento que eu vejo é que uma mãe intercessora, ela está disposta a enfrentar, gente, qualquer obstáculo que se apresentar diante dela pela necessidade dos filhos. Não tem obstáculo para uma mãe que intercede. Note que ela tinha pelo menos 3 motivos para ela não se aproximar de Jesus. Primeiro, ela não era judia. Segundo, ela era mulher, e naquela época, isso sim tinha distinção naquela cultura daquela época. Hoje nós sabemos que o véu já foi rasgado, todos nós temos acesso ao Pai, né? Jesus está disponível para a gente o tempo todo. E a terceira, que ela era cananeia. Mas o que é? Por que cananeia, cirofenícia? Quem que era esse povo? Né? Esse era um povo marginalizado por muitos israelitas. Eles eram conhecidos porque eram um povo perverso, conhecidos pela idolatria, porque eram profanos e ímpios. Esse era o povo do qual ela fazia parte. Ela fazia parte de uma sociedade completamente corrompida. Eles eram costumeiramente chamados pelos judeus de cães imundos, cães impuros. Era desse jeito que o povo tratava eles. Então, Jesus, quando ele fala, dá aos cachorrinhos, ele não tá fazendo distinção dela, nem ele está ofendendo, não é uma ofensa. Mas, quando ele utiliza esse termo, ele está fazendo uma menção a um dito que era uma cultura judaica da época. Né? Porque nós sabemos que ele é amor. Então, jamais ele utilizou esse termo para fazer uma ofensa ou algo assim. E no mesmo capítulo do texto, nos versículos anteriores, o Senhor, Jesus, ele está perante os fariseus e ele está justamente ensinando ali, e ele está provando que não existem alimentos impuros. Antes um pouquinho desse texto que a gente leu, ele está perante os fariseus, ele sai de lá e aí ele desce para essa região. E agora, quando ele está na presença da mulher cananeia, ele revela para nós que não há pessoa impura. Ninguém, gente, que vai até Jesus é lançado fora. Ninguém que vai até ele é lançado fora. Mas todos nós temos que transpor barreiras para chegar até ele. Sejam essas barreiras de qualquer natureza. Qualquer natureza. Ela, essa mulher, essa mãe, ela enfrentou primeiramente o silêncio de Jesus, igual eu falei. Né? Depois ela enfrentou a censura dos discípulos que queriam que ela fosse embora. Eles não queriam ela ali gritando. Acho que é até em Marcos que fala que Jesus ele não queria aparecer, que ele chega nessa região e ele não queria ser notado. Então, por isso eu acho que também os discípulos eles mandavam que ela parasse de gritar e que ela parasse de clamar. Mas ela enfrentou o silêncio, enfrentou a censura dos discípulos que queriam que ela fosse embora. E, por fim, ela ainda enfrentou, gente, a negativa inicial de Jesus, porque de início ele nega, né? E ainda, gente, que Satanás estivesse contra ela também, porque a filha dela, né, a palavra fala que um espírito imundo dominava a filha dela, ela não permitiu que nada disso a impedisse de receber o milagre que ela queria. Ela buscou a libertação da filha, ainda que isso representasse apenas, gente, algumas migalhas da graça de Deus, porque era o que ela esperava. Qualquer migalha da graça de Deus serve. Quando ela fala do pão que cai da mesa, qualquer migalha, Senhor, o que o Senhor tiver para me dar, eu recebo. Então, ela estava disposta a receber qualquer migalha da graça de Deus para poder ter o milagre dela, né, que era a libertação da filha. Sexto, uma mãe intercessora,
ela transforma a necessidade dela em adoração. E ali em Mateus fala que ela, porém, veio e o adorou. Em Marcos fala que ela prostrou-se-lhe aos pés. Então, é uma atitude de adoração que ela teve inicialmente também. Para mim, vou falar para mim, por mim, né? Para mim não, é por mim. Gente, é muito difícil ter essa atitude de adoração. É muito difícil quando o vento sopra o contrário, quando a gente está enfrentando a tempestade. É muito difícil quando os dias são de choro e de muita luta, quando a gente está ali travando guerras dentro do lar e a situação dos nossos filhos é caótica. Quando parece que falar só já não está mais adiantando. A única coisa que a gente tem e que a gente pode fazer é adorar. Não tem a música que fala simplesmente adorar? Eu vou adorar. Então, assim, para mim isso é o mais difícil, porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência à murmuração. A mulher cananeia, ela viu nos seus problemas a oportunidade dela se derramar diante do Senhor. Ela viu uma oportunidade. Ela falou, essa é a minha oportunidade, vou me derramar perante Ele. Vou me derramar aos pés de Jesus. A dor dela, gente, levou essa mulher a Jesus. O problema é quando a nossa dor nos leva a um quadro de murmuração. Murmuração, e a gente faz isso. A gente, ao invés de adorar o Senhor, a gente reclama. Pior ainda é quando, além de murmurar, a gente ainda se vitimiza. Porque tem também. Já viu aquela mãe que fica se vitimizando, que fica naquilo ali, que fica se vitimizando e murmurando? Gente, essa não é a postura de uma mãe intercessora. A gente precisa transformar as nossas necessidades em adoração, igual a mulher cananeia fez. Ainda que o vento sopre o contrário. Entendeu? O Senhor, Ele está ali para mudar qualquer situação, mas Ele quer a adoração. A 7ª lição que eu entendo é que uma mãe intercessora chama para si a responsabilidade. Ela que toma essa responsabilidade. O texto, gente, note que o texto ele não faz menção, não fala a viúva cananeia, a viúva cirofenícia. Ele não fala, ele fala a mulher cananeia. Então, subentende-se que ela não era viúva e nem a filha era órfã. Né? Porque naquela época, eles faziam questão de mencionar as viúvas, né? Os órfãos. O Senhor nos ensina a cuidar dessas pessoas. Mas, como não faz menção, é porque provavelmente, gente, provavelmente, né, nós temos aí, nessa história, a tipificação de um pai ausente. Ela foi sozinha até Jesus. E, às vezes, é assim. Né? Às vezes é assim, às vezes é a gente e Jesus, e a gente vai e vai à frente, o Senhor vai à frente, a gente vai junto, mas o que eu vejo também é que a gente às vezes quer jogar a responsabilidade. Então, gente, não é o marido, não é a igreja, não são os líderes de jovens, não são os líderes dos teens que têm a responsabilidade, não é a liderança, não são os professores da escola, nem as tias do semear, muito menos o pastor da igreja. Somos nós mesmas. A gente tem que chamar para nós essa responsabilidade de interceder e clamar pelos nossos filhos. Não são as outras pessoas. Porque quando a gente chegar perante o Senhor, Ele vai perguntar para a gente dessa herança que Ele nos deu. Ele vai perguntar para a gente, e aí, eu dei herança, eu tive duas, tenho duas, né, heranças, a Sofia e o Pedro. Ele vai perguntar para mim. Ele não vai perguntar, falar, mas eu sei, porque você estava soberbada lá, né, igual a gente está nesse mês de família, muito soberbado, muita coisa para fazer, um grifa no final do mês. Né, depois eu vou tirar um mês sabático. Os irmãos nem vão me ver aqui. Estou brincando, mas assim, o que acontece? Às vezes a gente está perdida, assim, a gente, né, fica nessa coisa de muito, e na verdade o Senhor não vai falar assim, não, Cátia, eu entendo, você estava soberbada lá. Porque você precisava ganhar dinheiro realmente lá no seu trabalho, então você precisava fazer isso. Ele não vai querer saber disso. Ele vai perguntar o que eu fiz com as minhas duas heranças. Então, essa responsabilidade é nossa, de pais. E aí eu chamo os homens à responsabilidade, porque o sacerdócio da casa é de vocês mesmos. Né? Ainda que nós nos levantemos durante este tempo como atalaias, porque são as mulheres que geralmente se levantam às madrugadas, têm essa percepção espiritual mais aguçada, porque a gente tem uma sensibilidade diferente. Vocês são sacerdotes da casa. Então, da mesma forma como essa mulher estava sozinha, será que a mulher de vocês, ela está caminhando sozinha em intercessão pela vida dos filhos? Ou vocês caminham lado a lado com ela? Será que elas têm se apresentado diante do Senhor sozinhas? Sempre sozinhas, mulheres sozinhas. Onde que estão os homens?
Vocês têm também jejuado, vocês têm conversado com elas a respeito da necessidade dos filhos, ou elas têm caminhado sozinhas? Né? A gente vê aqui uma situação do marido que era ausente, um pai ausente, de uma filha em necessidade urgente. E aí ele se levanta uma mãe intercessora. Né? Glória a Deus por isso. O oitavo que eu entendo é que uma mãe intercessora, ela triunfa pela fé. Observe, gente, que não foi o amor pelo filho que mais impressionou Jesus, apesar de que ele aprova, né, esse amor devoto que nós temos pelo filho, mas não é o amor. Não é o amor que impressiona Jesus. Nós amamos até animaizinhos. Tenho 2, a Alegria e o Bob, e eles são chamego lá em casa. A gente ama todas as pessoas, entendeu? Então, o amor não é o que impressiona, não é verdade? Mas o que impressionou Jesus, porque ele termina o texto falando isso, foi a grande fé que essa mulher demonstrou. Foi uma fé teimosa, uma fé que não desistiu. Então, é essa fé que a gente tem que ter. A fé, ela é muda para a dúvida. Ela é surda para o desencorajamento. E ela é ceguinha para as impossibilidades. A fé, ela é o elo que liga a nossa pequenez, porque nós somos pequenas, falhas, gente, nós somos limitadas. Mas é a fé que nos conecta àquele Deus onipotente, poderoso e grandioso, que é o nosso Salvador. Amém? É pela fé. Jesus curou a filha dessa mulher cananeia à distância. Ele curou, foi à distância mesmo. Ele nem falou, ele só falou, vai que sua filha já está liberta. Foi assim que ele resolveu a questão. Com apenas uma ordem, minhas amadas irmãs, com uma ordem, o Senhor pode curar, libertar e restaurar a vida do seu filho. À distância. À distância. Eu sempre, quando vou orar por telefone, às vezes vou orar pelo Meet, ou alguma coisa assim com alguém, eu sempre falo, Senhor, ainda que estejamos distantes fisicamente, nós nos unimos agora no mundo espiritual. Porque é conexão espiritual, não tem nada a ver com estar junto ou não estar. Então, o Senhor, onde Ele estiver, Ele pode agir poderosamente na vida do seu filho, a qualquer momento que vocês precisarem. É só clamar. Agostinho disse, é uma frase de Agostinho, ele disse que a fé é crer no que nós não vemos. Crer naquilo que a gente não vê. E a recompensa dessa fé é ver aquilo que nós cremos anteriormente. Então, é baseado nisso. Nono, que eu tenho como entendimento, que uma mãe intercessora, ela sabe que ainda que todas as pessoas a ignorem, Jesus está atento às suas necessidades. E Ele é o único que pode fazer o que nenhum homem é capaz de fazer na vida dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque foi Ele mesmo que gerou no nosso ventre. Foi Ele que gerou. Foi Ele que deu as características aos nossos filhos. Então, é só Ele que pode fazer. Amém? 10º, o encontro com Jesus muda tudo na nossa vida. Eu tenho certeza que todos vocês, se forem contar a experiência daquele dia que vocês aceitaram Jesus Cristo, é um marco. É um marco. Nós nunca mais fomos os mesmos depois daquele dia. Depois de nos encontrarmos com Jesus, a nossa vida mudou completamente. E a mulher cananeia teve a vida dela completamente transformada depois desse encontro com Jesus. Né? Então, eu me lembro de quando aceitei Jesus Cristo, vou contar um pouquinho da minha história, rapidinho. Eu sempre fui religiosa. Está aqui minha mãe, ela sabe. Então, eu sempre fui de ir à igreja. Eu era católica, né? Então, eu ia à igreja, acordava às 7 horas, ia para a missa. Depois da missa, a gente ia para a catequese. Eu sempre trabalhei com crianças, sempre tive esse ministério do ensino, fiz letras por causa disso, porque eu amo ensinar. Mas eu trabalhava sempre nessa coisa religiosa ali e tal, mas nunca tinha tido uma experiência real, completa com o Senhor. Até que um dia que meu pai adoeceu, eu lembro que o pai estava bem adoentado, ele estava até acamado, a gente já tinha mudado ali para o bairro Piratininga. E aí, um dia, uma amiga do Marcelo chamou a gente para ir no culto do amigo, era um culto do amigo. E eu tinha um preconceito, gente, com a Assembleia de Deus. Confesso o pecado perante os irmãos, na minha ignorância. Hoje eu gosto do movimento. Mas, assim, eu era muito bobinha, uma menina muito nova, não entendia aquilo ali. E aí eu peguei e falei assim, Falei assim, vou porque eu gostava dela. Aí a gente foi. E lá o Senhor falou, gente, poderosamente ao meu coração. E eu fui, assim, sabe, assim, impelida e chamada mesmo, a ponto de, depois que eu vi o pastor falou, só estava esperando você. Então, Deus tinha algo aquele dia, né? E foi numa Assembleia de Deus.
Mas o que eu quero dizer com isso? É que a minha sogra, a dona Aparecida, já era membro de uma Assembleia de Deus há muito tempo. Então, ela criou as crianças, os meninos, os filhos, dentro da realidade que ela podia, porque o Marcelo perdeu o pai aos 13 anos, então, toda aquela dificuldade, tinha que trabalhar, mas ela sempre teve a vida dela no altar. Então, quando eu olho hoje na minha história, eu vejo que eu sou a resposta de uma mãe intercessora. Porque quando ela intercedia pelo Marcelo, ela já estava orando pela esposa dele, que sou eu. Então, assim, Jesus me encontrou por causa da oração intercessória da minha sogra, com certeza, e ela está aqui. Então, assim, ela e minha mãe são uma bênção, são 2 exemplos de mães que eu levo para a minha vida. Né? Aprendi muito com as 2, aprendo todos os dias, elas são uma bênção, uma bênção. Então, eu sou a resposta. Né? Ainda que ela orasse pelo filho, indiretamente ela já estava orando por mim. E aí, ali eu encontrei o Senhor me chamou, né? E eu nunca mais fui a mesma, igual a mulher cananeia. Então, eu vejo assim que, além disso tudo que eu já falei, eu vejo que essa mulher cananeia, ela teve 2 atitudes que é importante a gente ressaltar. 2 atitudes notáveis. A primeira atitude foi reconhecer Jesus como o verdadeiro rei, ao chamá-lo de filho de Davi. A primeira atitude dela notável foi essa, reconhecer que ele era rei perante todos os homens. A segunda atitude dela foi reconhecer Jesus como seu rei e mestre, ao chamá-lo de Senhor. Então, assim, ela teve um primeiro encontro, um reconhecimento de quem era Jesus, o Salvador. Amém? As mães, minhas amadas, nós, mães, as mães que lutam em oração pelos filhos, elas podem esperar a intervenção de Deus. Pode demorar, pode vir um silêncio, pode vir pessoas dizendo que não vai dar certo, que não adianta você clamar, que é para você se afastar, que vir à igreja não resolve, não adianta fazer campanha, acordar de madrugada, não adianta nada, a gente vai ouvir isso. Né? Mas a gente precisa entender que a quem a gente clama. Derrame-se, gente, derrame-se, minhas irmãs, aos pés de Jesus. Não saiam da presença dele até que vocês triunfem pela fé. Mas o primeiro passo, começo de tudo na vida da gente, é reconhecer, é receber, e é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois disso, é só alegria. Assim como a mulher cananeia fez. Primeiro, ela teve que reconhecer. Ela vinha de uma sociedade completamente ímpia. Primeiro, ela teve que transpor muitas barreiras para ela chegar a Jesus. Meu Deus, que luta! E eu tive também, para chegar até Jesus, eu tive que transpor muitas barreiras, porque eu era muito preconceituosa, né, com o cristão evangélico. Então, assim, eu era muito preconceituosa. Também tive que transpor muitas barreiras para estar ao pé de Jesus. Então, a gente tem que transpor igual ela, mas, primeiro de tudo, não adianta, gente, se a gente não tiver entregado a nossa vida a Jesus. Ele é a razão de tudo. Né? Ela sabia disso, a mulher cananeia. Então, ela reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador para ela naquele momento. E é isso que ela me ensina. São 10 lições que o Senhor trouxe ao meu coração, uma reflexão breve. E eu quero terminar, meus amados, com essa palavra, que está lá em Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, assim, bate. Nós que, né, nessa nossa pecaminosidade, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, quando a gente pedir. Não é verdade? Então, que a gente se apegue nesse versículo e saiba que quando a gente pede, uma hora a porta abre. Né? Aquele seu filho que às vezes está afastado, está passando por uma luta, a gente é mãe o resto da vida, não adianta, pode casar, a gente pode estar velhinha, as necessidades dos nossos filhos vão ser sempre as nossas, não adianta. Né? Eu gostaria que as mães ficassem em pé e que a gente terminasse esse momento fazendo uma oração por vocês. Amém? Por vocês, separadas, escolhidas, mulheres, né, diferenciadas. Vou tomar uma água. Queria parabenizar, né, por esse ministério tão lindo, todas vocês. Que essa palavra possa ter falado ao coração,
ter consolado, confortado e confrontado, né, a gente. A palavra de Deus, ela serve para isso, né? E eu queria orar neste momento, abençoando essa manhã, abençoando vocês. Amém? Oremos então. Paizinho querido, Jesus amado, essas mulheres que se levantam hoje, meu Pai amado, essas mulheres que estão aqui hoje. Hoje é um dia, Pai, significativo, porque, Pai, é um dia marcado numa agenda, como o Dia das Mães. Mas nós sabemos, ó Pai, que todos os dias são os nossos dias. Não é só o Dia das Mães. Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, por essas mulheres que se levantaram agora, Pai, para que elas sejam reconhecidas dentro do lar delas, não somente hoje, porque é um dia comemorativo, que elas não recebam presente somente hoje, Pai, porque é um dia comemorativo, que elas não recebam honra somente hoje, porque é um dia comemorativo, mas que elas recebam honra, presentes, Pai, amor, todos os dias da vida delas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Pai, nessa manhã, oramos, Pai, para que o Senhor restaure todo o fundamento de mães intercessoras nessa manhã, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que sejamos movidas pelo amor, Senhor, pelo amor, que nós, Senhor, aprendamos a clamar a alta voz todas as vezes que for necessário, guerrear, declarar, profetizar, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos a ter um discernimento, Pai, sobre qual é a real necessidade dos nossos filhos, Senhor. Que não sejamos mulheres, Pai, que estão, Senhor, muitas vezes, ó Pai, envoltas a tantas atividades, perdidas nos seus afazeres e distraídas dentro das casas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre, Pai, por meio do Espírito Santo, as necessidades reais dos nossos filhos, ó Pai, como mães intercessoras. Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, a aprendermos a lidar com o silêncio do Senhor, porque no silêncio o Senhor trabalha também, nós sabemos disso. Ainda, Senhor, que nós não estejamos vendo movimento espiritual, mudança e transformação. Senhor, o Senhor não rejeita a oração, Senhor, feita com fé. Senhor, então nos ajude a lidarmos com o silêncio, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude a transpormos todo e qualquer obstáculo que se apresentar perante nós, ó Pai, na intercessão pela vida dos nossos filhos. Senhor, que rompamos em fé, que a gente de forma nenhuma, Senhor, se detenha, Senhor, nos obstáculos, ó Pai, que as pessoas muitas vezes colocam, que o inimigo próprio coloca sobre as nossas frentes, onde, Senhor, em nome de Jesus. Nós não somos movidas por aquilo que nós vemos, nós somos movidas pelo espiritual e pela fé. Senhor, então nos ajude, nos dê força. Senhor, troca a armadura espiritual de mulheres aqui nessa manhã, Senhor, que têm estado esmorecidas, cansadas, fadigadas, ó Pai, de tanto orar e não ver mudança naquilo, Senhor, que é urgente na vida dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a transformarmos as barreiras, Pai. Nos ajude, Pai, a transformarmos as nossas necessidades em adoração. Pai, livra da nossa boca, da boca das minhas irmãs, toda a murmuração do inferno. Senhor, em nome de Jesus, que a gente venha, Pai, a adorar o Senhor em meio à dificuldade, que a gente venha reconhecer a sua grandeza em meio à dificuldade. Pai, adorar é o que nós podemos fazer, Pai, e orar ao Senhor, que é quem opera todas as coisas. Pai, que nós, Senhor, tragamos para nós, Senhor, toda a responsabilidade da intercessão da vida dos nossos filhos. Que não venhamos a ficar colocando desculpas, Senhor, colocando carga sobre a vida de pessoas, escolas, instituições, ainda que seja na igreja. Pai, nós temos uma responsabilidade perante o Senhor. E nós hoje, nessa manhã, Pai amado, nós chamamos para nós a responsabilidade. Senhor, que nós sabemos que nós temos como mães, Pai. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, pelas desculpas que nós damos, pelo cansaço, Senhor, porque nós colocamos a desculpa no trabalho, nós colocamos a desculpa nos nossos afazeres, Pai. Estamos muito ocupadas, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por essa posição. Mas hoje nós tomamos para nós a responsabilidade de intercessoras da nossa casa. Intercessoras não somente pela vida dos nossos filhos, mas principalmente pela vida dos nossos maridos, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós tomamos posse hoje de uma palavra que nós, Senhor, nos levantamos como mães intercessoras e nós triunfaremos pela fé no Senhor, ó Pai. Ainda que as pessoas, ainda que todos nos ignorem, que as pessoas digam que não vai dar certo, que as pessoas digam que nosso filho não tem jeito, que a gente receba palavras de desaprovação, que a gente às vezes não veja, Pai, a saída. Ainda que tudo pareça contrário, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está atento às nossas necessidades. Pai,
Eu sei, Pai, que todas aqui já tiveram experiência com o Senhor, mas se tem alguma que ainda não teve uma experiência real e completa de entrega ao Senhor, eu oro em nome de Jesus para que esse seja o primeiro passo. Porque o encontro com o Senhor muda todas as coisas. Senhor, nós nunca mais somos os mesmos depois que tivemos, Senhor, o encontro contigo. E essas mulheres que estão, Senhor, aqui em pé, são mães, mas antes de serem mães, elas foram filhas. Mas antes de serem filhas, elas são filhas do Senhor. Elas são mulheres amadas, elas, Senhor, são mulheres que muitas vezes estão carregando fardos, Pai, de preocupação. Senhor, estão carregando culpas desnecessárias. Culpa porque trabalha, culpa porque não trabalha. Culpa pelo caminho que os filhos decidiram tomar. Culpas e culpas e culpas desnecessárias. Pai, hoje que de uma forma sobrenatural elas possam, Senhor, declarar, Senhor, e colocar diante do Senhor, ó Pai, os seus fardos e preocupações. Pai, toda essa culpa desnecessária aí, Senhor, que elas têm carregado, medos, ó Pai, medo, a gente tem medo pela vida dos nossos filhos, do que será do futuro deles. Senhor, nós clamamos, temos medo pela nossa geração, isso é uma realidade das mães. Eu sou mãe, eu sei, Senhor, o quanto eu temo pela vida dos meus filhos. Pai, mas aqui, como essa palavra nos ensina, Pai, ainda que tudo pareça desfavorável, nós queremos ser como a mulher cananeia, Pai. A mulher cananeia, daquela que não desiste, Pai, que não desiste de interceder, que não desiste de clamar, até ter o milagre dela, Senhor, ter uma posse do milagre dela. Pai, são mulheres que estão aqui nessa manhã, Pai. E, Senhor, ainda que seja o dia das mães, o nosso dia é todo dia, Pai. É todo dia. Dá-nos sabedoria, Pai, para sabermos lidar. Senhor, em nome de Jesus, às vezes é difícil mesmo, às vezes a paciência falta, às vezes a vontade de desistir é grande, Pai, às vezes, Pai, nós não vemos uma luz no fim do túnel, mas o Senhor nos mostra, Pai, o Senhor nos dá a saída. Então, Pai, ainda que tudo pareça desfavorável, Pai, que o Senhor dê esperança, que elas saiam daqui, Senhor, com uma esperança eterna daquilo que o Senhor pode fazer na vida da sua descendência, em nome de Jesus. Pai, por nós, pela força do nosso braço, nós não conseguimos fazer nada, mas o Senhor é poderoso para operar milagres ainda hoje, Pai, assim como o Senhor fez naquele tempo que o Senhor caminhou aqui. Pai, nós não queremos negligenciar jamais a presença doce do Espírito Santo, por isso dá e fala mesmo, sussurra no ouvido de cada mãe, qual é a necessidade urgente do seu filho. Que não sejam mulheres, Pai, que não entendam, que não queiram ver, Pai, muitas vezes, Senhor, passando a mão na cabeça, não. Às vezes nós temos que nos posicionar mesmo e clamar, Senhor, ao Senhor pela vida dos filhos. Porque, Senhor, muitas vezes eles estão escolhendo, sim, Senhor, caminhos errados. Pai, mas em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude a, Senhor, sermos diligentes em intercessão e oração pela vida dos nossos filhos. Pai, faz essas mulheres abrirem a boca delas, ó Senhor, em nome de Jesus, para declarar, orar e profetizar, Pai, todas as vezes, Senhor, que for necessário guerrear, Senhor. Nós não somos menininhas, nós somos mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu oro também para um desejo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, existem mulheres, Senhor, que estão aqui, que ainda não geraram no ventre, apesar de serem mães de multidões, passam por desafios perante o Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que segundo a vontade e o querer do Senhor, o Senhor abra a madre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que pela autoridade do Teu nome, Senhor, não é por essa oração, não é por nada que a gente possa fazer, mas é pelo toque do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, por aquelas que ainda desejam, Senhor, gerar filhos no seu ventre. Abra a madre para a honra e glória do Teu nome, Pai, para que elas possam testemunhar dos Teus grandes feitos na vida delas. Eu oro e te agradeço, porque além de sermos mães, Pai, nós somos mães de multidões, e nós nem temos a dimensão do que o Senhor fará na nossa geração, mas nós já te agradecemos, ó Pai, porque às vezes a gente nem vai estar aqui mais, já vai estar na glória, e a nossa geração vai estar sendo santa nessa terra, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.